Bom, então, boa tarde. Nós vamos dar início a essa discussão de hoje, né? Hoje a gente tem o último autor dessa parte biográfica, né? Do módulo 3, os pensadores e onde a gente está vendo biografia e um pouco de teoria. Mas antes eu queria recapitular com vocês alguns informes sobre o andamento da disciplina. Como hoje é o nosso último encontro, eu queria retomar algumas coisas, eu não sei se ficou claro. Se por acaso alguém não atingir a média, a gente vai fazer a avaliação final. A avaliação final, eu acredito que eu tenha dado uma data para vocês, né? Mas depois eu posto lá no mural, mas eu acredito que eu já tenha dito isso. A gente faz, eu vou pedir de quem realmente precisar, né, do melhorar a nota, é, uma avaliação final. Essa avaliação vai consistir num relatório, um relatório dos seminários que foram feitos desde o primeiro, do Marx, né? Algo que não é muito longo, mas que recapitule um pouco de cada um desses autores e das discussões que foram feitas aqui. Mas eu perdi alguma. É por isso que nós temos os vídeos, né? Nós temos as gravações. Mas além das gravações, acho até que mais importante do que as gravações, vocês têm os textos no Classroom, né? Então, vocês podem ir lá nos arquivos e fazer uma leitura dos autores. Eu acredito que quem deixou de participar de alguma atividade ou não se integrou em nenhum dos grupos, né, tem ideia mais ou menos de que não tem nota, né? Então, já comecem a se preparar para isso. Eu ainda não fiz essa passagem das participações e, e todas as participações em fóruns para vir para cá, para a lista, e ser inserida lá no SIGA, mas eu quero fazer isso por volta da segunda-feira, né, segunda, terça, já está inserindo isso lá para que a gente tenha ideia de quem vai precisar entregar a F na quinta, tá? O prazo da F vai ser na quinta-feira, quinta, dia 8. Mas por que essa data, né? Porque a gente sabe, vocês devem estar acompanhando aí o calendário acadêmico, ele vai é, peraí. O calendário acadêmico, ele vai até o último dia de inserção de notas é dia 17, mas esses nossos calendários, essas nossas datas, elas estão muito bagunçadas, né? Eu vou precisar terminar uma semana antes, porque a partir do dia 11 eu estou de férias. Então, teve uma mudança no ajuste e a chefia me colocou de férias a partir do dia 11. Eu tinha colocado mais para frente e eles mexeram nessas datas. Então, é por isso que nessa semana depois da Semana Santa já vai ser o prazo para avaliação final, tá? Mas acho que isso vai ser tranquilo, porque nós também estamos terminando com tranquilidade, né? Estamos terminando essa parte hoje. Então, na semana que vem eu já digo isso para vocês. Se eu conseguir dizer antes como é que está a situação de cada um, mas se eu não conseguir, realmente por volta da segunda ou da terça, dia 5 ou dia 6, tá? E, e aí, lembrando, né, como que vai se dar o processo de avaliação.
como tinha sido colocado lá no. Eu fiz alguns ajustes em relação ao que estava lá, porque, enfim, quando as coisas começam a funcionar aqui, tudo muda. A gente deixou de fazer uma última atividade final, né? Então eu precisei reconfigurar um pouco a questão da nota, de como seria o planejamento das notas. Então eu vou colocar a presença e a participação, né? Isso vai ter um valor de 0 a 5. Eu vou avaliar isso pela participação aqui nos chats, que o Pedro, o Léo, eles monitoraram um pouco isso, né? E as participações de vocês nos fóruns também, né? Então, isso é a primeira parte da nota. A segunda parte, né, completando o 0 a 10, valendo mais 5 pontos, a resenha que vocês fizeram recentemente, porque essa resenha, ela recapitulou as atividades de praticamente todo o semestre, né? E a segunda nota, de 0 a 10, esse trabalho de vocês em grupo, né? E aí, soma as duas notas, né? E divide por 2. E agora, às vezes, uma das preocupações é a questão da presença, a presença de faltas que vai lá para o sistema. Não se preocupem muito com isso, né? Porque aqui tudo está funcionando de outra forma. De repente, vocês também faltaram, mas vocês pediram o vídeo na aula. Isso também não vai ser tão rigoroso assim, tá? E tem os casos também das pessoas que adoeceram. Aqui eu acho que essa foi a minha turma que mais teve problema, assim, de saúde, principalmente por conta da Covid, né? Então, eu também isso tudo vai ser levado em conta, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, quer fazer alguma pergunta? Ou tá tranquilo? Eu, desculpa, professora, eu não sei se a senhora falou, mas até quando a senhora vai entregar nossas notas? Acabei de falar. Se der tudo certo, segunda, no dia 6, dia 5, eu acho. É, se não, no máximo dia 6, tá? Na terça-feira, da terça. Obrigada. E se alguém já sabe que mais ou menos deixou de fazer atividade, deixou de fazer alguma coisa, a, a avaliação final, que vai ser que será um trabalho para ser entregue no dia 8, será um relatório dos seminários que foram feitos, né? Os textos estão todos disponíveis aqui na pasta das atividades. Então, é só ler os textos. Se por acaso tiver necessidade, assiste os vídeos das apresentações e faz o. Não precisa ser um relatório muito grande, acho que no máximo umas 5 páginas, que faça um apanhado desses autores, suas obras, mas também não vou querer um trabalho copiado da internet, quero uma coisa que seja escrita por vocês, né? Que demonstre, assim, a compreensão que vocês tiveram dos autores, tá? Por isso que eu estou dizendo que eu quero que seja principalmente partindo dos textos, acho que é mais interessante até do que dos vídeos, mas se quiserem assistir os vídeos das aulas como uma forma complementar, vocês podem solicitar aos monitores, tá bom? E se por acaso, né, teve algumas pessoas que adoeceram ou tiveram problemas, né, de familiares que adoeceram, que estão ainda me devendo alguma coisa, mandem para mim, tá? Podem inserir no sistema durante esses dias. Eu preciso que vocês façam isso antes de eu começar a deliberar as notas, né? Senão eu não tenho os elementos, não tenho as atividades para poder inserir a nota, então,
vocês vão precisar fazer a F. Como eu fiz também com a outra turma, caso... professora, eu acho que eu não vou ficar de AF, mas a minha nota talvez não fique muito boa, né? Eu não sei se eu fui muito bem no seminário, não sei se eu fui muito bem na resenha, ou não, eu queria ter participado melhor dos fóruns. Se quiser fazer o relatório, pode fazer. Eu levo em consideração na hora de, de, de processar as notas e ajuda a subir um pouco mais a nota. Isso é importante para vocês por conta do índice de rendimento acadêmico, né? Então, se quiserem fazer o relatório, podem ficar à vontade, mas o relatório ele é obrigatório para os que não atingirem a média. Mas se quiserem fazer para melhorar a nota, podem fazer. Mais alguma pergunta, gente? Não? Tá tranquilo? Hoje vocês estão bem quietinhos, né? Se eu tô cansada, vocês devem estar só o bagaço. Então, vamos começar com a discussão. Tô só o resto. Exatamente. Gente, Professora. Eu posso compartilhar na tela? pode. Já? Eu acho Ok. que, gente, eu acho que Final de semestre, né? eu acho que essa é a sensação de todo mundo. Assim, nossa, eu assim fazia tempo que eu não me sentia tão cansada. É porque a gente fecha aqui, aí já tem outra reunião, já tem outra coisa, é muita. Deixa eu só ver aqui que eu não tô vendo que você Já tá. tá dando para ver aí? Eu não tô ainda, porque. Peraí, deixa eu aqui. Tá sim, Marília, tá dando pra ver. Eu não tô vendo porque não tá fixado para mim, mas eu vou já fazer isso. Peraí, Maria. Pronto, agora está, Marília, tá dando certo. Gente, vou sentir saudade de vocês também. Muito boa essa turma. Nós também. Tô vendo já o Gabriel Tarde, bem bonitinho aqui, o bichinho. Eu vou desligar o microfone. Pronto, então pode começar. Eu vou desligar aqui para não dar. Pronto. Eu preciso só saber se vocês estão me escutando bem, porque eu tô pelo fone. Tá um pouco baixo. Não sei se você tá falando baixo. E agora? Agora tá com ruído. Vixe. Só um instante. Melhorou? Oi, vocês estão me Acho que escutando? melhorou. É porque eu tava com o ventilador ligado, desculpa. Bom, gente, boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde, a gente vai falar sobre Gabriel Tarde. A gente vai iniciar aqui a apresentação. Eu vou começar pela parte introdutória, onde eu dividi com a descendência, a vida escolar, a crise oftalmológica que ele teve e a carreira como magistrado. Jean Gabriel de Tarde nasceu em Sarlat, dia 12 de março de 1843. Ele viveu no sul da França e veio de uma família paterna, como é que eu posso dizer? Descendência paterna, que a família remonta às origens de Sarlat até chegar nele, como é que eu posso dizer? Isso desde o século XIV. Eram definidos os Tarde ou os de Tarde. Eles serviam como oficiais da justiça local, de 1629 até a época da Revolução, em 1789, onde a família conservou o cargo hereditário de conselheiro do rei, ininterruptamente em Sarlat.
Então, ele vem de uma família descendente a, a ter essa profissão, bem dizendo. No século XIV, essa partículazinha que tem no nome deles, de tarde, ela foi incorporada foi incorporada ao nome da família Tarde, passando a se chamar de Tarde. Porém, com a Revolução, essa partículazinha ela foi retirada e tanto o Gabriel de Tarde como o pai dele não teve o registro dessa partículazinha no nome. Porém, alguns anos depois, quando Gabriel casou, teve os filhos, tanto a mãe como a esposa pediu que ele retornassem essa descendência de colocar o de antes do tarde no nome dos filhos. Tanto que ele também retornou essa partícula por nome, mas segundo a biografia dele, diz que ele, na assinatura dele, ele não usava diretamente Gabriel de Tarde, era Gabriel Tarde mesmo. Em seguida, a gente vai para a vida escolar dele, começando falando que Pierre Paul Tarde, que é o pai de Gabriel Tarde, ele serviu como militar e após perder os dois irmãos na guerra, e por pressão da família também, ele fez com que ele deixasse as forças armadas e se dedicasse ao direito, a qual futuramente fez-se juiz e exerceu até o fim da vida. Casou-se primeiramente com Honorine do Repare, que pouco tempo depois deixou ele viúvo e ele casou com Anne Aline, que é a mãe de Gabriel Tarde. Ele se casou com essa moça aos 44 anos, ela tinha 19, a qual eles tiveram o único filho, que foi Gabriel Tarde. E quando Gabriel fez 7 anos, o pai faleceu e ele foi criado pela mãe, a qual ela sempre foi muito próxima dele. Aos 11 anos, ele passou a ter aula em casa, pelo College des Jesuits de Charlotte, que era uma escola muito rigorosa, que ele tinha educação altamente clássica. Quando ele fez os 14, ele passou a ter aulas na escola mesmo, e que por diversas vezes ele sofreu com as imposições da escola, revoltou-se diversas vezes contra o rigor excessivo dos jesuítas, tentando uma fuga, e que levou ele a um tempo denunciar o internato e declarou o internato para ele, né? Ele declarou como uma prisão de inocentes. Aos 17 anos, ele tendo obtido o bacharelado em letras e ciências, tarde deixou o College de Jesuítas e dedicou-se a escrever versos, o que lhe ocupou até os 25 anos. Agora a gente vai para o ponto da crise oftalmológica que ele teve. Tarde ele também alimentava um grande fascínio pela matemática, o que fez ele se preparar para ingressar nessa área no École Polytechnique. Porém, uma série de enfermidades impediu ele de ingressar, que dos 19 anos aos 25, ele começou a ter essas crises oftalmológicas que obrigaram a viver longos meses na escuridão, em locais escuros, e que limitava bastante a capacidade de leitura dele. Cedendo aos desejos da mãe e contra a própria vontade, ele conduziu os estudos dele ao direito e seguiu os antepassados, né? Já tinha uma linhagem aí da parte paterna dele, que seguia essa linhagem de estudar direito e se tornar juízes, essa parte da sociedade. E aí ele se inscreveu na Faculdade de Direito de Toulouse, mas depois ele transferiu para Paris. E a gente vai entrar agora na carreira dele como magistrado.
que ele passou quase toda a vida na província de Sarlat, porém, esse período dele em Sarlat foi fundamental para a definição da trajetória dele intelectual. A doença também tornou um intelectual isolado. Ele teve um momento de profunda atividade intelectual, momentos esses que ele sempre teve a ajuda da mãe, ele não podia ler, mas a mãe dele lia os livros, os textos para eles, e foi nesse momento que ele descobriu, né, autores que mudariam o rumo dos pensamentos que ele tinha. Esses autores que ele conheceu foi Cournot e Hegel, eu não sei se fala assim, Hegel ou se o H é mudo, Hegel. E logo após ele se formar em Direito, iniciou a carreira como magistrado. Em 1867, ele tornou secretário assistente do juiz substituto na corte de Sarlat. Foi esse mesmo. Hegel. Hegel, né? Tá. Onde foi que eu parei? Após ele se formar, ele se tornou secretário assistente do juiz, substituto na corte de Sarlat, cargo que ele ocupou de 1873, quando foi nomeado substituto do procurador da República em Rufk, acho que é esse o nome da cidade, que é uma cidade bem próxima de Sarlat. Em 1875, ele retornou para a corte de Sarlat como juiz de instrução, cargo que ele deixou em 1894, quando trocou Sarlat por Paris. Em resumo, a carreira provinciana do magistrado manteve ele longe dos conturbados centros parisienses, permitindo um tempo livre para se dedicar à sua solitária e intensa produção intelectual. Ele casou em 1877 com a filha de outro magistrado, teve 3 filhos, e ele era considerado, na cidade, um homem bem sociável, podemos dizer assim. A vida intensa do Gabriel, ele chegou ao fim no dia 12 de maio de 1904, momentos antes de morrer, ele já estava preparando notas para um próximo trabalho dele, a qual ele leu para o filho antes de morrer. E é isso. Pode passar. Pronto, agora indo aqui para a parte teórica, né, como a gente falou, a gente colocou aqui algumas imagens só para ilustrar. Gabriel Tarde teve inúmeros artigos e livros publicados. Igual a gente comentou, que foi assunto da aula passada, ele não tem muitas traduções para português. A gente ainda encontrou esses 3 livros, que está aí na imagem, que tem tradução para o português. Me perdoe se tiver mais, mas esses foram o que encontrei. E aí aqui só para ilustrar também mais algumas obras importantes do Gabriel Tarde. E aí, entrando nessa parte teórica, né, puxando o gancho também da apresentação passada sobre o Durkheim, eu até comentei que é muito difícil a gente falar do Gabriel Tarde sem falar do Durkheim, porque, apesar do Durkheim ter sido, sem dúvidas, mais reconhecido, mas, enfim, não ter sido esquecido assim como o Gabriel Tarde também teve uma grande relevância, e inclusive ele é bem conhecido por ser um dos principais opositores às ideias do Durkheim, né? Então, diferente do Durkheim, o Tarde ele analisava e acreditava muito no estudo do indivíduo em si, era individual. Ele não acreditava muito no poder do social, assim, do exterior. E aí, entra até no assunto da macro e da microsociologia, a microsociologia, que foi o objeto de estudo do Gabriel Tarde, e eu acredito que isso era das coisas que mais diferenciava ele de outros pensadores conhecidos, né? Como eu falei, ele analisava individualmente cada consciência isoladamente antes de chegar no geral. Então, enquanto para o Durkheim a sociedade era uma unidade assim, coletiva, para o Tarde era o contrário. Ele achava que era baseado em interações de consciências individuais. E aí eu acredito também que seja por esse motivo que muita gente, muitas pesquisas também, a gente vê ele mais como associado à psicologia do que à própria sociologia, assim, embora tenha tido um papel importante também.
E aí também, em muitos cantos, e que também é um fato, o Tarde era visto mais como na área do romantismo, enquanto o Durkheim, ele se apegava muito ao positivismo científico. Mas aí eu vou falar algumas teorias do Gabriel Tarde, eu acho que vai ficar mais claro, assim, como ele tinha umas ideias opostas a Durkheim. Ele tinha algumas teorias, né? E aí a gente pode falar de eu acredito que seja uma das principais, pelo menos aqui no Brasil, pelas traduções, que é a da imitação. Ele dizia que os hábitos que a gente tem, inclusive culturas, costumes, eles são resultados de imitação. Então, é como se uma ação de alguém fosse repetida depois, realmente imitada. E aí, também contra a Durkheim, ele não falava de impulso social, que tem um exemplo bem simples, por exemplo, o bocejo, né? O bocejo é como se fosse um impulso, que dizem que quando a gente boceja, a outra pessoa também boceja no impulso. Então, ele era contrário a isso, ele achava que a explicação estava nos detalhezinhos, na verdade, e aí ele defendia que primeiro a gente tem que analisar o que passa despercebido, que às vezes até a ciência considera simples demais, talvez, e só depois a gente iria para essa parte assim, geral, mais complexa, que era o que muitos pensadores já iam de cara. E aí eu vou passar aqui, porque eu vou ler uma frase que eu separei para exemplificar esse pensamento, que é do próprio Gabriel Tarde, né? Ele disse, isto é ainda idealismo, se quiser, mas idealismo que consiste em explicar a história pelas ideias dos seus atores, e não pelas do historiador. Eu achei muito interessante essa frase, pela minha interpretação pessoal dessa citação. Eu acredito que quando ele chama de atores, né, ele quis dizer que nada melhor do que o próprio indivíduo em si explicar as suas ações do que a ciência, que é um objeto de estudo, fazer isso. Não que não seja importante, mas que, já que os indivíduos são os atores chamados da situação, né, então por que em vez da gente pegar só a história, só a ciência, porque a gente não analisar a situação realmente como indivíduo que somos, né? E aí, resumindo essa ideia da imitação, que já é bem autoexplicativa o nome, né? De forma bem simplista, ele achava que tinha que existir uma ideia inovadora antes, tipo, uma ação tinha que se destacar, e aí depois essa ação passava a ser imitada pelos outros. Tem um exemplo também que eu vi, ele acreditava que se repetia no reino animal, não só como seres humanos. O exemplo é da formiga, que um dia ela decidiu cavar um túnel. E aí a ação dela provavelmente se destacou entre as demais, e aí ela passou a ser imitada essa ação de cavar os túneis passou a ser imitada pelas demais. E aí eu vi um outro exemplo, que aí é trazendo mais para a humanidade, por exemplo, da eletricidade, quando foi descoberta. Foi uma ação individual que passou a ser imitada e espalhada no mundo. Claro que não precisa ser algo tão grandioso, espalhado no mundo inteiro, pode ser algo específico de uma sociedade, mas só para exemplificar. E aí, outra coisa que eu achei interessante é que ele falava que, mesmo que contraditório, ele achava a imitação uma coisa original. E ele também defendia que essa imitação tinha a ver mais com respeito do que com medo, ou com, eu quero ser essa pessoa. Não, normalmente as pessoas imitam aquelas pessoas que elas respeitam, né? E aí, na minha opinião, eu acredito que seja um pensamento que continua atual, até porque, como a professora comentou aula passada, ele começou a realmente debater, a ser debatido recentemente, né, nos últimos anos, salvo engano, até 10 anos para cá, mais ou menos isso. E se a gente for aplicar hoje na sociedade, eu acho que dê para encaixar bastante as ideias dele. Ele recebeu algumas críticas que vão ser citadas ao longo da apresentação aí, mas eu acredito, né, falando como leiga, que foi uma teoria bem válida, assim, a ser considerada como uma das explicações sociais, né, e que talvez outros grandes pensadores não tenham considerado esse fator, que parece simples, mas que, ao mesmo tempo, também tem muita coisa para ser falada em torno disso. E aí, eu também li sobre um comentário bem interessante sobre o papel da linguagem nessa teoria. Eu estava refletindo sobre, já que é uma imitação, como é que não vai ficar todo mundo igual, né? Fazendo a mesma coisa, se é uma imitação. E aí a linguagem apareceu como um dos meios para promover essa diferença, porque eu acredito que quando vai passando de indivíduo para indivíduo, o indivíduo vai imitando o outro,
analisando cada um isoladamente, a imitação ela acaba saindo diferente, querendo ou não. Ela acaba se enriquecendo, ela acaba sendo ressignificada, né? Mesmo vindo de um mesmo indivíduo inicialmente. E eu acredito que esse seja um dos motivos que Tarde tratava a imitação como algo original até. E aí, além dos trabalhos, tudo que a gente já falou, ele também atuava na área da criminologia. Inclusive, como ela comentou, ele passou pelo direito e tudo, ele também tem destaque nessa área da criminologia. Ele também tinha polêmicas, digamos assim, né, oposição de ideias com outros pensadores nessa área. Por exemplo, teve um criminalista, o César Lombroso, que também teve ideias relevantes. Ele que, se eu não me engano, ele desenvolveu, mas se não desenvolveu, eu sei que ele defendia muito o atavismo morfológico. E aí, nesse atavismo, ele leva muito em consideração a característica primitiva do homem, né, do antepassado. Inclusive, atavismo é justamente o ressurgimento, né, de uma característica. E aí, o Tarde foi pelo caminho contrário. Na verdade, ele concordava com o atavismo, só que ele concordava mais com... Ele focou mais e se identificava mais com o atavismo equivalente, que chamava, que não considerava essa predisposição do homem primitivo, mas sim de predisposições relacionadas à mente, né? Que aí entra de novo nessa parte da psicologia. E aí Tarde também teve outras divergências nesse campo da criminologia. Ele também discordava de uma ideia de outros pensadores, por exemplo, de Trinômio, que eles diziam que a criminologia estava ligada... São 3 fatores, aí tenho certeza, tem o físico, social e biológico. E aí, como já foi dito que ele se apegava do atavismo equivalente, então, desses 3 fatores, ele só concordava que o crime era mais um fator social. Ele restringia mais a esse fator social do que aos demais. E aí ele tem algumas obras bem importantes na criminologia, tem a criminologia comparada, a filosofia penal, a própria obra que eu já comentei muito, a Leis da Imitação, né? Ela, na verdade, também trata muito disso. Nessa obra da Leis da Imitação, ele cita a delinquência como sendo um fenômeno social que também vem da imitação, fortalecendo essa ideia dele de imitação. E ele também defendia muito que o crime variava de acordo com o tipo de sociedade. Por exemplo, ele não achava que a pobreza era um fator determinante sempre para a criminalidade. Ele atribuía mais a uma coisa do indivíduo de ambição, independentemente da riqueza, né? E ele também acreditava muito nessa questão da inferioridade em relação à imitação. Por exemplo, um inferior tende a imitar um superior. Isso também vale de pai para filho, de vô para pai, por aí vai. E aí, finalizando esse pensamento, ele também associava muito a imitação, acho que eu até já comentei, a invenção, né? Então, o indivíduo precisava, antes de tudo, inventar um comportamento, algo novo, para, teoricamente, progredir nas ações sociais. E aí, o sucesso dessa invenção ia depender se ia ter a imitação ou não. E aí, isso que eu vou falar agora é mais interpretação pessoal. Eu acredito que, como ele acreditava nisso de inferioridade, superioridade, também a invenção, às vezes, nem seria a melhor, mas sendo feito por alguém teoricamente superior, sendo feito por alguém que é visto como superior, pode ser que ela seja repetida e deu certo aí na sociedade, continua acontecendo. E aí também ele dizia que quanto maior, isso aí é até meio óbvio da gente deduzir, né? Quanto maior a população, maior a possibilidade de ter novas ações sociais para serem imitadas. E aí acredito que também quanto maior a população, maior se torna a complexidade, né? Porque aí vai ter um número maior de variáveis para a gente analisar dentro da sociedade. E aí a Mariana vai dar continuidade aí aos pensamentos do Tarde. Falando um pouco agora sobre a psicologia das massas e a comunicação, a psicologia das massas é uma continuidade do estudo sobre a ação individual que a Marília estava falando. Nela, o indivíduo continua sendo o objeto de estudo, e eu acredito que essa ideia de imitação ela é complementar a essa obra. Inclusive, a gente pode fazer análise delas duas juntas. Com relação à opinião e às massas, que é uma obra dele, ele fala que a opinião está para o público nos tempos modernos,
assim como a alma está para o corpo. Ou seja, essa opinião pública sempre existiu, já o público é mais recente, é uma coisa mais nova. Ele fala que a opinião costuma ser confundida com outros dois termos, que é a tradição e a razão. A tradição ela seria a herança do passado, costumes e preconceitos, e eles são onerosos para o presente. Já a razão ele seria os juízos pessoais de cada um. A opinião ela se desenvolve através de dois termos, que antes de tê-lo, os indivíduos eles compõem uma nação sem consciência, que tem consciência, de possuir a tradição comum e também submetem às decisões de uma razão julgada superior. A imprensa ela foi responsável pela transformação de uma opinião individual numa opinião social. O Tarde ele fala muito sobre isso nas obras dele. Ele fala muito sobre o papel do jornal, que era um meio de comunicação na época, né, como difusor de opinião. Ele até fala, numa das frases dele, que a língua ela é o transporte da opinião, algo assim. Ele fala que os jornalistas eles têm um poder de divulgar a opinião deles, e assim as pessoas que compram aquele jornal, que são público daquele jornal, elas acabam compartilhando a mesma opinião sem ter novas comunicações. Ele fala aqui que até a época da Idade Média, né, todo mundo se conhecia pessoalmente e estabeleciam conversações privadas. Porém, essas ideias elas são modificadas e capazes de ultrapassar as barreiras do estado, da cidade, ficando retida a um só lugar ou a uma só localidade, caso não seja por meio de jornais, etc. Aí que a parte que ele fala muito sobre o papel dos jornais e do público dele, que eu até comentei um pouco antes. O Tarde, ele era nominalista, né? Ou seja, ele, como a Marília falou, ele não acreditava na existência do universal. Ele trabalhava o indivíduo como uma pessoa única, capaz de ter sua opinião, e a partir daí que formava o todo. E ele valorizava tanto a importância desse indivíduo na comunicação, né? Ele fala que a sociedade é o conjunto dos indivíduos e das relações interpsicológicas. No público, existe a valorização da comunicação unilateral. E esse público, ele diz que é uma coletividade social que permite esses jornalistas, né, maiores facilidades de se imporem, de imporem suas opiniões, em detrimento das opiniões do público geral, e faz com que essas opiniões deles sejam difundidas. Assim, as interações entre os indivíduos que estão dentro desse público dos jornais são mais fracas. Aí a transformação de qualquer classe de grupo social em públicos é dada pela necessidade inevitável de sociabilidade, que se torna possível comunicar e se expressar sem que seja por meio de jornais e opiniões públicas. Ele aqui divide também em dois os grupos, né? Tem um grupo que é o público e tem a multidão. Ele faz questão de separar bem essas duas vertentes. O público ele define como sendo um espaço de coesão mental entre indivíduos que estão fisicamente separados. Ou seja, eles estão unidos basicamente por uma ideia. E a multidão, ele define como um espaço de coesão perante interesses materiais, culturais, ideológicos, enfim, entre indivíduos que estão fisicamente unidos. Ele fala que a comunicação unilateral e a comunicação recíproca, elas podem ser enquadradas na relação entre a interpsicologia e a temática da subjetividade e intersubjetividade. Ele também fala muito sobre as coletividades sociais, que são elas o público e a multidão. Ele define dois tipos de comunicação, né, que é a comunicação unilateral e a recíproca. A unilateral, ele fala que é de um indivíduo através de uma invenção que parte de um quadro imitativo, pré-existente e que pode estar sujeito a uma oposição intrapsicológica. Já a comunicação recíproca acontece entre dois ou mais indivíduos que formam laços sociais em função de uma coesão mental por imitação, porém, pode existir a oposição interpsicológica também. Ele fala aqui que existe a interpsicologia das relações recíprocas entre os indivíduos, e elas funcionam dentro de um esquema linear por 4 fatores, que são as notícias, a conversação, a opinião e a ação. Ele fala, inclusive, disso em alguns dos seus livros, que eu não tenho certeza se eles foram traduzidos para o português, mas é o Le Public et la Foule e o L'Opinion et Conversation. Esses dois, eles partem do pressuposto
de que estão na origem das modernas teorias da comunicação interpessoal e das massas, e por conta disso, de toda essa base dele com relação à comunicação e o estudo das opiniões, ele foi considerado o pai das ciências da comunicação. Ele também fala aqui que o surgimento do público, ele se explica, como eu já falei anteriormente, pela necessidade justamente das pessoas terem de se socializarem, e que elas realizam a comunicação regular através de informações e excitações comuns. Ele fala também que ele classifica também os públicos e as multidões. Ele faz a diferenciação pela renda, pela idade, pelo sexo, pelas profissões. Tanto que ele fala sobre pessoas que estão com fome, pessoas famintas. Elas são um público de pessoas que se unem e vão atrás da comida. Eles também falam sobre a parte das profissões. Muitas pessoas que trabalham na mesma profissão, elas se unem e formam um sindicato, e assim o sindicato tem a sua opinião, formada por opiniões individuais. Sobre essas duas vertentes do Tarde, que é a psicologia de massas e da comunicação, é isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre as críticas dos estudos dele. Tá dando para me escutar direito? Sim. Tá sim. Tá sim. Pronto. Obrigada, gente. Muitos estudiosos e professores da época acharam o estudo dele muito sintético e generalista, uma vez que não conseguiria demonstrar suas hipóteses, porque o sistema dele era um sistema deduzido a partir de pressupostos. Então, não tinha muito uma ciência através disso. O sistema filosófico dele era a priorístico, que independe da experiência ou da prática, né? Então, muitos estudiosos levantaram esse assunto. E a teoria da imitação não passou de um conjunto de pressupostos sem valor científico por causa disso, por não poder se mostrar verdadeira ou falsa, porque não tinha uma base científica. Muitos estudiosos também chamaram os estudos dele de simplista e aventureiro, e alguns chamaram ele de poeta, de romancista, porque não concordavam com o que ele estava escrito, que parecia mais um livro literário, né? Pode passar, Clélia. Teve muitas críticas, mas ele também teve algumas contribuições. Como a Mariana tinha falado, ele é o pai da comunicação e sociedade. Então, por todos os trabalhos dele nessa área, ele foi considerado pai da comunicação e sociedade. E ele foi um grande defensor da psicologia social, porque ele valorizava a importância do indivíduo na comunicação. Em muitas das críticas, teve um amigo dele que fez uma reportagem sobre ele alguns anos depois da morte, o Henri Bergson. Ele era um filósofo francês, e ele falou o seguinte, abre aspas: "Saudemos em Tarde o filósofo de um pensamento penetrante, de imaginação forte e que nos abriu tantos horizontes. Mas sejamos-lhes gratos, sobretudo, por ter realizado a mais alta ambição da filosofia, que é nos tornar melhores e mais fortes." Bem, é basicamente isso. Apesar de tudo... Pronto, pode encerrar. Nesse final foi só separar mais algumas das citações do Gabriel Tarde, né, para finalizar, que é meio que um resumão das ideias da apresentação, né, que é, abre aspas, né, "Não digo de onde nasceu a sociedade, porque ela existia já sem dúvida, antes da troca, desde o dia em que um homem qualquer copiou o outro." E a segunda, que é a língua, por assim dizer, é o espaço social das ideias. Aí é o resumão da apresentação. Tá ótimo, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Não? É... Bom, esse texto que foi colocado no sistema aí para vocês, né? É um trabalho de pesquisa. Em alguma. Você tem um comentário? Você quer fazer logo, Elisa? Pode fazer. Se a senhora quiser falar logo, eu espero também. Não, faça. É porque eu não consegui enviar a mensagem antes, desculpa. Tudo bem. A internet deu uma oscilada bem na hora e demorou a chegar aí antes da senhora falando. Pode falar. Mas eu queria só comentar que eu achei muito interessante as meninas trazerem essa ligação que ele tinha, né, com a questão da mídia e falar dos jornais. E eu achei muito interessante porque eu me lembrei de um trabalho, assim, que já é tradição no primeiro semestre da história, que eu fiz, né, no primeiro semestre, e também tive a oportunidade de ser monitora da cadeira que fazem esse trabalho nesses 2 últimos semestres de 2020, né, dois semestres de 2020. E aí, esse trabalho é justamente com jornais, e a gente estuda um pouco. Eu achei muito interessante porque sempre tem essa linha de pensamento, sempre tem um grupo em que os alunos escolhem estudar uma linha de pensamento a respeito de como a mídia molda certas opiniões, molda certas vontades do público. E aí eu achei muito interessante elas terem trazido isso, porque eu não, assim, eu sabia que, sabe aquele tipo de coisa que você imagina, tipo, isso aqui deve ter algum embasamento em algum lugar, mas eu não sei aonde. E aí foi muito bom descobrir a respeito dele, a respeito desse estudo que ele fazia. E, assim, se eu tenho cacife para discordar de alguém assim, tão, sei lá, aclamado, clássico, alguma coisa assim, eu acho que eu discordaria um pouco dele em relação a essa questão de que apenas a mídia moldaria certas opiniões, porque nos estudos que a gente faz, a gente vê também que o público que está comprando certos jornais também vai moldar o que o jornal vai dizer. Então, isso é uma coisa muito presente, que a gente estuda muito. Eu compreendo que a perspectiva dele de olhar primeiro o indivíduo para depois olhar a olhar tipo, o conjunto de indivíduos, que seria a sociedade, acaba pesando bastante nesse sentido dele dizer que, tipo, a mídia ela vai moldar opiniões individuais. Mas eu também percebo muito nesses trabalhos que uma das coisas que a gente precisa estudar bastante é essa questão de que público está recebendo aquele jornal, aquela notícia, porque isso também pode moldar a forma como o jornal escreve, ou mesmo que tipo de notícias vão ser noticiadas e tudo mais. O que vai ser primeira capa, o que vai ter mais destaque. Então, eu acho que para acrescentar a essa relação que ele desenvolve, eu colocaria essa ideia de que o público molda, e também, principalmente, as pessoas que pagam moldam, né? As pessoas que estão pagando pelo trabalho dos jornalistas nos jornais, elas também estão, de certa forma, moldando um pouco, ainda que não tanto, ou ainda que não conscientemente, estão moldando aquilo que está sendo dito no jornal. Era isso. Obrigada, Elisa. Elisa, eu acho então que agora eu vou começar por você, pelo que você disse. Ontem eu fiz um comentário semelhante na outra disciplina e eu vou fazer aqui também. Às vezes a gente precisa fazer um exercício, né, que não é fácil, mas a gente precisa fazer um exercício de ler os autores no contexto deles. Esse livro, A Opinião e as Massas, é uma discussão da virada do século XIX
para o início do século XX. Então, eu acho que tem uma série de coisas que o Tarde está tentando dar conta, e que a tua leitura ela é super coerente, mas vamos imaginar que esse questionamento de toda essa engrenagem da imprensa, isso hoje é tranquilo para a gente, mas aí nós estamos quase um século e meio depois do que ele escreveu, né? A gente já conhece a imprensa, e não só a imprensa, mas o diálogo dela com outras mídias, né, as adaptações, a gente já vive num mundo de redes sociais, enfim, a gente já tem toda um conhecimento dessa engrenagem que nos permite olhar e dizer, peraí, mas não é só olhar os mecanismos, né, dessa mídia, mas também que esse público molda. Para o tempo dele, e esse texto, eu não lembro, deixa eu ver, deixa eu pegar ele aqui. Está todo mundo aqui perto de mim, mas menos o Gabriel Tarde, está o Zímel, deixa eu ver quem está. Não sei onde ele anda, mas eu tenho a impressão de que esse livro em particular, esse texto, onde ele está discutindo a opinião e as massas e distinguindo o público da multidão, ele é por volta de 1900. Então, a gente precisa tentar, não é fácil, né? Mas situar o texto dentro do seu tempo. E eu fico imaginando que dentro do tempo dele, 1901, né? Dentro do tempo dele, estou procurando aqui o texto, mas não estou me localizando, porque tem Weber, tem Zimmel, são os que estão mais perto. O Tarde não está aqui. Deve ter saído para dar uma volta. E então a gente precisa fazer essa leitura, né? Bem particular. E o que é muito rico, né? Vamos aí imaginar, as meninas colocaram muito bem aí esses outros autores, que foram os autores que a gente já viu. Todas as leituras, né, de alguma forma, claro que os alemães já tinham uma visão trazendo já o indivíduo, né? O Weber, o Zimmel, né, que nós vimos aqui, já tem uma leitura que, de alguma forma, percebe que há esse conflito, mas leituras assim como Marx, a gente vê uma abordagem mais das estruturas, ainda que também seja um autor sensível ao lugar dos trabalhadores, e que precisa haver uma mudança dentro da sociedade, porque esse corpo do trabalhador é atingido por esse sistema, por todos esses mecanismos, por toda essa engrenagem, mas no Durkheim, que é o grande opositor do Gabriel Tarde, já tem um movimento de olhar para essa sociedade como algo que é maior do que ele, né? Que é maior do que ele, existe antes dele, vai continuar existindo depois. Não estou dizendo que o Durkheim não tem razão, mas é preciso que haja uma leitura também das possibilidades dos indivíduos dentro dessa sociedade. E eu vejo que o Gabriel Tarde meio que sinaliza para isso, né? Tanto que ele vai ser um dos autores que vai ser muito criticado, não era o que se esperava para o contexto que ele estava inserido, né? Vivendo no contemporâneo de Emile Durkheim, mas o Gabriel Tarde é um autor que vai ser ouvido, né? Apesar de ter tido esses vários tropeços, a doença oftalmológica,
viver em Sarlat por muito tempo, ou seja, ele não estava em Paris, ele não estava no grande centro acadêmico, ele estava numa cidade, né, afastado, mas era um autodidata. Ele lia muito, ele estudava muito. E quando ele vai para Paris, esse trabalho dele, de autodidata, é que faz com que ele se destaque. E, rapidamente, o Gabriel Tarde começa a ser convidado para as coisas, começa a assumir postos e acaba alcançando, que foi já nos últimos anos de vida, o Collège de France, que é o mesmo lá que a gente até viu aqui, o Roland Barthes, né? Então, ele ocupa um lugar no Collège de France. Mas talvez não fosse um autor, e aí a gente pode de novo retomar aquela ideia dos esquecimentos, né? Das ausências, né? Pensando aí uma sociologia das ausências, uma sociologia dos esquecimentos. Por que esses autores meio que vão sendo deixados de lado? Porque eles não estão falando aquilo que a sociedade quer ouvir nas suas épocas, né? Gabriel Tarde vinha trazendo uma discussão muito filosófica, tem um dos livros, Monadologia e Sociologia, ele pega a ideia das mônadas, do Leibniz, e vai fazer uma discussão extremamente filosófica, mas olha a viagem, vocês aí que são das exatas, né, que gostam de uma viagem, esse livro é bem fininho, mas é um livro extremamente complexo, porque ele consegue, a partir da ideia das mônadas, fazer uma discussão na química e na física, né, vendo as minúsculas partículas que formam o universo e vai trazer isso para o indivíduo, né? Então, ele faz uma viagem filosófica. Eu fico imaginando como é que as pessoas receberam um texto como aquele, né? Você vai adorar, Pedro, você vai adorar esse livro. Porque ele passeia tem ali, só de saída, a filosofia, a física, a química, né? E ali ele está apresentando o projeto dele de sociologia, né? Meu Deus! E eu fico imaginando como é que as pessoas receberam um texto como esse, né? Porque, como bem diz o Bruno Latour, que é um autor contemporâneo, quando o nosso pensamento, ele foi tão aí massacrado por essa ideia de uma racionalidade e de uma separação, de uma especialização de saberes, e nesse projeto de sociedade moderna, que quando a gente começa a juntar uma coisa com a outra, as pessoas acham que está confuso, que não está entendendo, que não sei o quê. E, na verdade, um pensamento como esse, na verdade, só está juntando aquilo que nunca foi separado, né? Está olhando a vida de maneira integrada, de uma maneira complexa. Mas não era isso o que se estava esperando naquele momento. Então, além dessa obra, que é uma das principais, vem a discussão da imitação, que é algo muito inovador, né? Pensar nessa singularidade dos indivíduos, mas olhar isso a partir de uma ideia de imitação, né? De que talvez nesse jogo aí da sociedade tenha também uma teatralização por parte desses indivíduos. As pessoas não estejam exatamente atreladas às suas funções sociais, mas elas em alguns momentos elas estão imitando umas às outras, né? Eu acho que aí né, tem aí algo muito sutil de uma certa resistência, de um certo questionamento dessa ordem imposta, o que dá aí uma movimentada nessa ideia de uma sociedade homogênea que segura todo mundo a partir das funções sociais, como gostaria, por exemplo, o Durkheim, que a sociedade fosse assim, né?
Então, o Tarde, ele é muito visto nesse sentido de um autor que trabalha nessa perspectiva de uma psicologia social, de que olha a sociedade, mas também olha para esses movimentos dos indivíduos. E eu acho a análise do Tarde muito refinada, porque ele não entra, ao contrário da crítica, de que diz que ele entra num individualismo, eu vejo que ele faz isso sem cair nesse individualismo, pelo contrário, eu acho que é como se ele alinhavasse, a partir desse individualismo, uma outra leitura para essa sociedade. É como se ele começasse a tensionar mesmo esse outro lado. Peraí, será que essa sociedade realmente ela tem esse poder todo, né? Essa sociedade aí que existiu antes de nós e que vai continuar existindo depois, é ela que dá as cartas, né? Eu acho que na verdade, ele tensiona isso, né? E a gente vai ver isso na Opinião e as Massas, onde está essa discussão do público e do privado. Tem uma discussão também muito boa, eu gosto muito, trabalhei isso na minha tese, a ideia de conversação, é uma ideia muito interessante que tem lá, eu acho que é o segundo ou terceiro capítulo, depois dessa discussão do público e do privado, e como também a importância dos estudos, porque ele vai ocupar um cargo importante de estatística, né, a, na questão da criminologia, que até coloquei aqui, que é um dos textos, o Criminologia Comparada, vocês encontram na internet, onde está toda essa análise, que inclusive o Durkheim fez uso de vários desses estudos dessa época que o Tarde era responsável pelo Instituto de Estatística de Paris, como desse setor, né, dessas análises criminais, o Durkheim fez uso desses trabalhos, né, então, essa oposição aí também, a gente tem que ver como uma oposição relacionada aos interesses da sociedade. O que a sociedade pede naquele momento? Qual é o discurso que mais se acomoda ao projeto vigente, né? Eu sempre tento ler as coisas assim. Eu acho que naquele momento o discurso do Durkheim era muito mais convincente. E eu nem sei se o Gabriel Tarde estava querendo convencer alguém. O Gabriel Tarde estava mais interessado nas caminhadas dele, tem no relato biográfico fala muito, ele gostava muito de caminhar, era caminhando que ele tinha as ideias, ele escrevia. Eu acho que era um pensamento muito mais livre, porque era o pensamento de alguém que era autodidata, não foi um pensamento disciplinado na escola, essa necessidade de estar em ciclos intelectuais, era um pensamento muito mais autônomo, né? Sim, Professora, pode eu falar, ia, Marília. eu só ia complementar uma coisa, porque eu super concordo que eu não acho que ele cai nessa questão da individualidade, né, como muita gente falava. E assim, posso estar errada, mas eu acredito, não vai fazer sentido no começo, mas depois eu explico que o Durkheim era mais oposto a ele do que ele é oposto ao Durkheim. Porque, não sei se eu estou errado, mas eu pelo menos não vi ele se opondo e descartando totalmente que não existia essa unidade coletiva também, mas sim que primeiro era necessário você analisar o individual antes de analisar isso, e ele colocou mais como para colocar reflexão, como para as pessoas refletirem se não existia esse novo meio, esse novo jeito de pensar, essa nova possibilidade dessas ações sociais que não se restringiam, como achavam, que não se restringiam só a esses pensamentos sociais de impulso, enfim, todas essas ideias do Durkheim. Sim, sim, com certeza. Isso que a Elisa também diz aqui é interessante, né?
essas críticas, né, de uma falta de cientificidade, porque ele está escrevendo e se queria outra coisa, se estava, ali estava primeiro garantia a cientificidade, né, e essa garantia de cientificidade era estar próximo das ciências naturais, né, então o Durkheim talvez estivesse muito mais atrelado a isso do que o Gabriel Tarde, né, mas eu recomendo muito que vocês conheçam, né, quem é da psicologia, mas o pessoal das exatas também. Eu lembro que a primeira vez que eu dei esse curso de introdução para o curso de psicologia, há muito tempo atrás, acho que logo que eu cheguei na universidade, tinha várias pessoas da engenharia química, e como existiam umas parcerias Amo. com os centros lá da França, os meninos foram fazer estágio. E aí eles aproveitaram para ficar lendo coisa do Gabriel Tarde. E quando eles voltaram, porque eles ainda voltaram no semestre, eles vinham maluco com as coisas do Gabriel Tarde. Porque o cara, ele viaja mesmo, ele vai é um pensamento realmente muito andarilho, muito. O Eduardo Vargas até fala disso, né? Esse trabalho do Eduardo Vargas foi uma dissertação de mestrado, mas existe na UFC um trabalho também, que foi mestrado na sociologia, do Tiago Temudo também. Eu não sei, talvez esteja até disponível na biblioteca, em PDF, que foi defendido há muitos anos atrás, também sobre o Gabriel Tarde, né? Mas como vocês também disseram, discussões recentes, né? Vocês falaram em 10 anos, mais ou menos uns 10 anos, quem está um pouco mais tarde é o Zímel. O Tarde chegou um pouco antes, né? Esse trabalho do Eduardo Vargas é de 2000, então é mais ou menos por aí que isso começa a ter uma movimentação de trabalhos acadêmicos, artigos. Hoje a gente tem bem mais do que antes, né? De citações, já tem um pouco mais essa movimentação, mas nem tudo foi traduzido, apenas uma parte desses trabalhos que a gente conhece. E esse, por exemplo, da imitação, essa edição, essa capinha vermelha que vocês mostraram, é uma edição, mas é uma edição portuguesa, né? Ela está em português, mas é o português de Portugal. A gente não tem isso publicado no Brasil. O único que está publicado no Brasil, por editora brasileira, que é a Martins Fontes, é o Opinião e as Massas. Então, isso é pouquíssimo, né? Então, a gente vê que essa lentidão, esse esquecimento, ele tá aí enraizado, né? Tem aí todo um processo, e aí eu acho que é super importante a gente observar isso, esse movimento. Desde que um autor produziu sua obra, a divulgação dessa obra, a tradução dessa obra, né? A reedição dessas obras, porque às vezes tem isso também, o autor até chega em outros países, mas depois, apesar da demanda, não se há mais um interesse em reeditar, né? Porque não é, enfim, não se tem certeza se do ponto de vista econômico isso vai ser uma coisa, né? Ou seja, a obra se torna um produto, é uma coisa um pouco estranha, porque se não tiver no curso de alguém conhecido, né, alguém famoso, então aquilo não circula. Então, isso tudo, essa conversa toda, ela é interessante para que a gente pense na construção do conhecimento mesmo, do quanto isso não é neutro, do quanto, independente das nossas áreas, né? Independente das nossas áreas, eu acho que isso funciona para todas as áreas. Quais são os autores que aparecem, quais são os livros que são escolhidos, né? Quais são as teorias que são mais abordadas, são mais discutidas, e por que essas e não outras? Ou por que essas e as outras, né? Por que não há uma
uma tentativa de vamos sempre incluir, né, assim, sempre trazer mais opções. Acho que é por isso que a gente tem, dentro até mesmo dos nossos projetos pedagógicos, a gente tem as disciplinas optativas, os cursos livres, exatamente para isso, para que a gente possa transitar por essas outras coisas. Mas quando a gente fica só no isso, né, sem saber o aquilo outro, eu acho que fica muito limitado. Então, eu acho que um pouco dessa conversa é nesse sentido, né? E a minha ideia, assim, geral do curso, eu gostaria muito, se nós tivéssemos tido condições mais ideais de trabalho, de que agora a gente partisse para observar se no livro lá do Elias, né, observando a vida de uma pessoa, nós encontraríamos os elementos que nós fomos discutindo aqui em cada um dos autores. As questões materiais, a ação do indivíduo, a interação dele com a sociedade, os processos aí a psicologia desse indivíduo e a relação com o meio, seria um pouco essa última fase. Infelizmente, não vai dar para a gente fazer isso, porque todo mundo já está muito cansado, né? Eu acho que não seria nem justo com vocês, assim, num momento como esse, a gente se desdobrar para dar o que a gente não tem mais, né? Que é energia e disposição. Mas fica o convite para que vocês leiam, né? Vocês podem depois, eu acho que o livro foi enviado, dá uma olhada lá no Elias e ver, o livro é muito interessante, a vida do Mozart é uma vida muito interessante, seria legal que vocês conhecessem. Obrigada também, Marília, obrigada, tudo de bom para vocês, e boa apresentação lá também. E, enfim, né, hoje é o nosso último encontro, né, e quero muito agradecer a vocês, eu gostei muito da diversidade dessa turma, né, de alunos vindos dos mais diversos cursos, eu acho que as discussões, elas foram muito boas, apesar dos nossos limites pela pandemia, por esse contexto, né, que eu vejo só esses desenhos de vocês, né, espero que a gente tenha tempo para, em algum momento, se ver na universidade, né, quando tudo isso passar, apareçam lá no departamento, né, vão ser muito bem-vindos, e eu fico também à disposição, mesmo o curso terminando, vocês estão na universidade, eu estou na universidade também, então, se precisarem de alguma coisa, podem me escrever, tá bom? Professora, ai, eu amei. Amei a minha cadeira, amei a disciplina. Meu Deus, eu aprendi demais. Muito obrigado pela oportunidade, por ter permitido que eu fosse monitor, mesmo sendo das exatas. Muito obrigado. Mas vocês são sempre bem-vindos. Obrigada também, viu, Pedro, pela disponibilidade e pela paciência de vocês também, porque eu sei que tem dia que vocês estão bem cansados, porque fazem muitas disciplinas, há toda a atenção desse contexto, né? Então, continuem se cuidando, né? Não se descuidem, né? A gente está num momento muito, muito crítico, então, continuem se cuidando muito, e se precisarem de qualquer coisa, por favor, escrevam, e como eu disse no início, né, para os que chegaram depois, até entre segunda e terça-feira, eu lanço as notas de vocês, e se por acaso alguém precisar da avaliação final, será um relatório a ser entregue
na quinta-feira, dia 8. Então, se vocês acham que estão nessa situação, já se organizem para fazer o relatório. O relatório é sobre os seminários, sobre os autores dos seminários. Obrigado também, Caio. Foi ótimo, viu? Gostei muito da sua participação. É isso, gente. É isso. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês. Eu acho que foi muito bacana as conversas que nós tivemos. Essa troca é muito boa. Na verdade, isso aqui é a melhor parte, né? Eu digo, se a universidade fosse isso, eu queria ter 10 turmas para dar aula. Pena que a gente tem reunião de departamento, tem várias outras coisas que não, nem sempre são tão agradáveis quanto estar com vocês, porque se vocês aprendem, a gente aprende muito mais, né? É sempre um aprendizado muito grande, né? Porque vocês trazem coisas novas, nos ensinam muito, mas a gente vai ter oportunidade, Elisa. A gente vai atravessar tudo isso. A gente vai atravessar tudo isso e com certeza vamos nos encontrar na universidade, né? Tomar um café, bater papo, sem toda essa tensão e sem essa tela aqui no meio, né? Mas que bom que nós podemos aproveitar, né, esse momento da maneira como foi. Eu sou muito grata a vocês, porque se não tivesse tido também a paciência de vocês, a colaboração, a gente não teria conseguido. Então, foi um trabalho conjunto. E aí, quero agradecer muito o Léo e o Pedro também, por terem acompanhado vocês lá no WhatsApp e me ajudado aqui a acompanhar as conversas, os diálogos, por terem feito essa mediação, tá? Pois um abraço grande para todos. Por favor, continuem se cuidando, né? Continuem cuidando das pessoas que são próximas a vocês, para que a gente saia de tudo isso logo. Beijo grande para todos. Qualquer dúvida, por favor, escrevam no WhatsApp para os meninos ou podem escrever direto para mim. Boa tarde para vocês. Professora, logo mais eu mando as presenças, tá bom? Tá ótimo, então, Pedro. Obrigada. Por nada. Ei, deu Pedro, certo. você me diga só uma coisa. Eu estava olhando aqui a lista aqui, a última lista de seminários que você me mandou, ela não está diferente, ela não está muito diferente do que eu tenho, não mudou nada, né? Eu não lembro exatamente de qual foi a última lista. A gente produziu ela no WhatsApp. Não, a última que você mandou para mim dos seminários. Ah, ela foi com base no WhatsApp. A gente pegou e fizemos todas as... Mas eu posso conferir, professora. Você copia de novo, só para eu checar? Sim, senhora. Eu vou fazer isso até de noite, porque daqui a pouco eu tenho um outro compromisso, também é pelo Google Meet. Não tem pressa, não precisa nem ser hoje. Eu só queria dizer que deu certo a questão do Enem, eu tirei uma nota muito boa. Você fez o Enem, né? Sim, vou conseguir entrar para matemática, dará tudo certo, e é isso. Uau, aí então você vai para matemática? Sim, com certeza, vou ser professor. Menino, que tu é danado, hein? Tu disse que ia fazer e fez mesmo. Sim, 900 na redação aqui. Uau! Caramba! Parabéns! Eu escrevo muito bem. A senhora leu a minha resenha crítica? Não, ainda não li de ninguém. Eu ainda estou nos fóruns. Quando a senhora começou a falar sobre o Gabriel Tarde, que ele envolvia ciência, sociologia, a minha resenha iniciou-se com química.
Que bom. Que ótimo. Mas Então, eu vou ler e eu comento. tá certo. Pois Eu muito vou... obrigado, professora, de novo, pela oportunidade de ser Obrigada monitor. também, Pedro. E Obrigada pela disponibilidade. Eu falei com o Léo hoje mais cedo, eu tive orientação com ele de manhã. Assim que eu fechar as coisas aqui com calma, aí eu mando a declaração de vocês, tá bom? tá bom, professora, muito obrigado. Pois tá, pois um abraço. Forte abraço. Até Tá, mais. tchau, até mais.